Deus, irmãos? Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória. Se tem uma coisa gloriosa, é ouvir as maravilhas de Deus, as operações, os milagres, a glória do Senhor quando enche, os corações. Nos traz, irmãos, a presença do Senhor nos pelo amor, nos pela dor. Às vezes nós viemos ao Senhor alegres, às vezes viemos ao Senhor em prantos, né? Aleluia, Deus! Deus! Viemos ao Senhor, irmãos, o Senhor nos abraça, né? O Senhor derrama o bálsamo sobre os nossos corações. Aleluia, nos trata, irmãos, com um amor glorioso. E a palavra de Deus, ela diz que a todo aquele que confessar com a sua boca o nome de Cristo, este receberá do Senhor a salvação. Todo aquele que crê que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, esse receberá do Senhor a salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar, irmãos, uma rápida passagem em 2 Crônicas, capítulo 7, irmãos. Uma palavra muito conhecida dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os irmãos não sabem de cor esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha preparado uma aula para ele para hoje, mas eu falo que quando eu cheguei aqui, eu ouvi esse toque do teclado, esse negócio de instrumento musical, uma coisa que nos traz uma inspiração, irmãos. Sem medida, eu fico às vezes olhando para o Roger ali, para o Genilson, para o Ramon, louvado seja Deus. Aí hoje veio o Marcelo, e na hora que ele foi cantar na hora da oferta, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, irmãos. Ele começou a levantar, e eu senti a glória do Senhor enchendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra, irmãos, que o Senhor trouxe a Salomão, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Irmãos, vendo a vida, vendo a história, todo o chamado, toda a escolha que temos feito em nossas vidas, vendo desde o momento, presbítero irmão José, a qual o Senhor nos resgatou, nos chamou, Ele nos tem colocado no nosso coração algo, um propósito, né? E pela tarde, hoje, eu estava meditando em Mateus capítulo 4, né? E a palavra onde eu trouxe menção na palavra da leitura oficial, que falava que o Senhor Jesus Cristo ele descia pela terra de Zebulon, Naftali, onde mostraria a sua luz, para cumprir a profecia do profeta, se não me falha, a profecia de Isaías, né? O profeta messiânico. Jesus Cristo por ali desceu, e seguinte a palavra, irmãos, fala que Jesus Cristo ele passava e viu à beira do mar, ou à beira do rio, dois moços, dois irmãos, né? Pedro e André. É isso mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus Cristo dizia naquele instante, irmãos, né? Pela narração de Mateus, que Jesus Cristo falou para eles: venham após mim, venham comigo. Vocês já pescaram, já trabalharam, pegaram na água de hoje, mas venham comigo que eu vou fazer de vocês um algo novo. Aleluia! A sua vida, a sua história eu vou transformar, né? Então venha que agora eu vou fazer você pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para cada um de nós, irmãos, Deus tem um chamado excelente, maravilhoso, né? Ainda no Evangelho de João ele fala que não escolhestes vós a mim, ninguém, mas Ele escolheu a cada um aqui, irmãos, para que podamos dar fruto, nosso fruto permaneça na presença do Senhor. Aleluia! E o nosso chamado, irmãos, é muito mais do que estarmos aqui adorando ao Senhor. O nosso chamado é muito mais do que estarmos aqui, irmãos, tocando, exaltando, aleluia, falando do amor de Deus somente aqui dentro. O nome igreja, né, quer dizer chamados para fora.
Anunciarmos o Evangelho, irmãos. Aleluia, a todo aquele que se ache, a crença no seu coração em crer, em ver que o Espírito Santo tem preparado, irmãos, que é pela minha, pela sua vida, que fomos transformados em luz. Assim como Jesus Cristo, irmão, passou pela terra de Zebulon, de Naftali, e foi vista uma grande luz pela vida dele, irmãos, pela sua vida, pelas pisaduras que você passa. Estamos num período aí festivo, né? Festa de carnaval, festa da carne, né? Onde vemos trevas, vemos dissoluções, dissensões, vemos todo tipo de coisa e atrocidades acontecendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas sobre a nossa vida, irmãos, jaz uma grande luz. E a palavra do Senhor ainda no Evangelho de Mateus fala que pela nossa vida, irmãos, não se pode esconder o seu chamado, o seu talento, o seu ministério. O Senhor nos chamou, irmãos, com o intento de alcançarmos vidas, alcançarmos almas diante da presença do Senhor. E quando eu falo que esse louvor, né, que os irmãos, aleluia, jovem, a irmã Gabriela, e o nosso irmão, o irmão Marcelo, entoaram, né, minha esposa sabe o tanto que eu escuto esse louvor em casa, irmãos, né? Quando eu vou ligar lá o negócio da playlist, o primeiro louvor que eu coloco é esse, deixa eu tocando, depois eu vou ligar onde vai, né? Mas eu sempre os primeiros louvores é esse, eu sei aquele louvor dos jovens lá do Plano Perfeito, então eu vou colocar agora, né? E dentro dessa palavra, irmãos, quando eles cantaram dizendo, enche esse ambiente, enche este lugar, né? Vem mostrar a sua glória. Eu me lembro da passagem aqui a qual nós lemos o Senhor se manifestou, irmãos, diante do povo, diante da sua glória, irmãos, uma nuvem de glória, né? Eu não vou lembrar aqui as medidas do templo que tinha sido construído, mas com certeza não eram suficientes, né, a suportar a glória do Senhor. E se você olhar aqui no primeiro versículo do capítulo 7, eu vou ler para os irmãos. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Então, irmãos, enquanto o pastor estava aqui ministrando diante desse louvor, aleluia, a palavra se enchia mais e mais no meu coração de o que estamos pedindo no Senhor. Começamos clamando a presença do Senhor. Nós queremos a presença do Senhor na nossa casa, porque muitas vezes nós queremos somente as bênçãos. Queremos somente ver as bênçãos que o Senhor tem feito. Carro novo, casa nova, um bom trabalho, um bom emprego, tudo que você imaginar de bom. Mas e o preço do chamado que o Senhor Jesus Cristo trouxe para a sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 14, que devemos buscar do Espírito, irmãos, com zelo. Devemos buscar os dons do Senhor com zelo, irmãos. E aí eu pergunto para os irmãos têm buscado com zelo o Espírito Santo de Deus? Tem procurado, irmãos, a autoridade do Senhor para profetizar? Temos procurado, irmãos, a autoridade do Espírito Santo para falar em línguas estranhas, ministérios e curar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu confesso que eu peço muito ao Senhor, me dá um sinal sobre minhas mãos para que eu ache a sua presença sobre para que pessoas sejam curadas, não para que eu cresça, mas para que o Senhor manifeste a glória do Senhor na casa. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus se manifestou, Ele encheu aquela casa de glória, e para enchermos essa casa de glória precisamos clamar, precisamos exaltar o nome do Senhor, como exaltamos, irmãos, aleluia, com as nossas mãos erguidas. Os Salmos, aleluia, 100 diz que devemos entrar na casa do Senhor, celebrar o Senhor com júbilo. E às vezes entramos aqui cansados, oprimidos, deixando que o inimigo, irmãos, a opressão maligna, reja a nossa vida. Mas, irmãos, isso me trouxe aqui à tona que Saul, rei Saul, quando sofria de opressão, ele pediu para que se chamasse um menino, né? Um jovem garoto que soubesse dedilhar uma harpa. E o poder, irmãos, da adoração, do louvor repreende, irmãos, toda a casa dos irmãos. É o nome de Jesus Cristo. Isso alegra o coração, irmãos. Eu me lembro, aleluia, quando me veio à mente que o pastor cantando aquele louvor com os varões. Você é espelho. Nossa, aquele louvor, quando eu me converti, ele cantava esse louvor, eu ficava pedindo, pastor, canta esse louvor hoje.
Estou lá no culto, canta de novo, pastor. Ele cantava, tinha dia que ele cantava 2, 3 vezes louvando no culto. Só porque eu pedi para ele. Aleluia. E eu quero, aqui do lado dele aqui, meu pastor. Canta igual você cantava 8 anos atrás para mim. Para mim. Né? Isso é um pouco, irmão. Né? Em nome de Jesus Cristo, ele é glorificado, irmão. Mas nós, como igreja do Senhor, povo que almeja, né, a salvação, que almeja chegar ao céu, nós temos que ter esse propósito, irmãos, esse entendimento que temos que ser nós a fazer a obra do Senhor lá fora. Tem um hino da harpa, irmãos, que eu ouvi uma vez num culto não, uma reunião de obreiros, né, se eu não me engano, 92, 93, 90, né? Lembra desse hino, pastor? Que fala assim: quem irá fazer se não for você, né? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em segui-lo que prazer, só tua crente poderás fazer. Então, irmãos, tem uma obra que foi colocada nas suas mãos. Tem um chamado de Jesus que foi somente as suas mãos que vão fazer. São obras, meus irmãos, que vão ser pela sua vida que vão ser alcançadas. A sua família, seus irmãos, né? É o fardo que é para ser carregado por você, pelos seus joelhos. Então, irmãos, nós temos que clamar na presença do Senhor, pedir: Senhor, nos dá ousadia. Os apóstolos, os discípulos, irmãos, em Atos dos Apóstolos, aleluia, incessantemente eles buscavam ao Senhor, pedindo: Senhor, dá-nos ousadia para anunciarmos o Teu Evangelho em todos os lugares. E por muitas vezes nós encolhemos, mas devemos clamar, irmãos, porque não sabemos se seremos nós ou não a geração que verá o arrebatamento do Senhor, mas todos nós temos que clamar: Maranata. Ora, Jesus. E às vezes eu penso que o cristão está com medo de clamar Maranata. O tempo de se consertar é hoje, é agora, irmãos. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós às vezes falamos: não, Senhor, não falta hoje não. Tem meus filhos para criar, tem meu carro aí, deixa eu curtir, deixa na casa. E esquecemos que a hora vem, irmãos, e devemos clamar que o Senhor venha buscar a igreja. Esse é o desejo dentro do cristão entrar nas mansões celestial, irmão. Em louvor e glória, ver ruas de ouro, ruas de jaspe. Eu não vou saber tudo que está escrito lá, irmão, né? Mas vocês sabem. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Então façamos um culto diferente nesta noite perante o Senhor. Eu tenho certeza que eles vão tocar esse louvor hoje de novo. E quando eles cantarem de novo esse louvor hoje, aleluia, dê lugar nessa noite, irmãos. Dê lugar de uma maneira, se ponha de pé, dure. Faz o que o pastor falou, dure no ventilador, irmão. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que a bênção vai ser derramada. Assim como a Sueli disse aqui, né? Ela clamou, ela dobrou os seus joelhos em um instante momento, e o Senhor ouviu a sua oração. Aleluia. Aleluia, Deus. Que nós, irmãos, possamos ter desse tipo de testemunho para contar. Saber que o Senhor ouviu o seu clamor, ouviu a sua oração. Quantas e quantas vezes eu dentro do meu quarto, aleluia, eu dobrei meus joelhos e senti, irmãos, esta passagem. Falei: agora eu liguei no céu. Agora o Senhor está me ouvindo. E ali, irmãos, era eu e o Senhor, né? Eu falava, Ele respondia, o Espírito Santo enchia. E a vontade, irmãos, de sair gritando dentro de casa, mas falava: não dá, que já é quase meia-noite, não posso gritar aqui dentro. Mas o Senhor Jesus Cristo enchia a casa, e a casa não momento era eu. E de tempo em tempo o Senhor me renovando no Espírito Santo, irmãos, e é isso que eu peço: faça força, irmãos. Porque o Senhor é para ser uma força. A palavra do Senhor diz que devemos se orar. Aleluia. Deus colocou que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, irmãos, devemos fazer isso diante da presença do Senhor, e temos esquecido de fazer isso. Às vezes o nosso ego não permite que nós nos humilhemos mais diante do Senhor. Louvado seja Deus. Em Romanos está escrito lá que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos orar, irmãos, buscar a face do Senhor incessantemente, dia, tarde, noite, aqui, onde você estiver, irmãos, exalte, busque, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E se converter, irmãos, nossos caminhos, com certeza. Isso com toda certeza, a gente tem que se arrepender de tudo que já fizemos de errado nessa terra. Aleluia, Deus! Não, eu sou assim, eu faço dessa maneira, eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Olha, mentira do Satanás isso daí, irmão. Você consegue sim. O Espírito Santo, ele teve um poder grandioso na minha vida, onde eu falava há 8 anos atrás. Falei: eu? Em cima do altar? Jamais. Vai demorar anos. E o Senhor passou um ano e me colocou aqui em cima, irmão. O negócio foi assim, conforme quis o Senhor. Então, irmãos, devemos dar lugar ao Senhor Jesus Cristo nessa casa. Devemos dar lugar ao Senhor em adoração, irmãos. Enquanto for louvar,
Adore, irmãos, de corpo, alma e espírito. Ofereça o seu culto, irmãos. Glória a Nacional Deus. diante do Senhor, porque Cristo é glorioso e o Senhor vai te honrar. Ele vai honrar a sua oração, Ele vai honrar a sua busca. Ele vai derramar, irmãos. Assim como profetizou Joel, o seu espírito sobre toda a carne. Amém, irmãos? Então, irmãos, oremos ao Senhor, se convertamos nos nossos caminhos. A palavra do Senhor complementa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.